Setor visitante aqui do Barradão, tá? A torcida do Vitória já tá ali ainda comprando ingressos na parte de lá. E aqui a entrada de visitante, onde a torcida do Vasco vai acessar o estádio para assistir a partida de hoje. Beleza, galera? Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou trazer você para pertinho de todas as informações sobre o Vasco no dia de hoje. Lembrando que hoje tem Vasco em campo contra o Vitória às 6h30 da tarde, jogo no Barradão, jogo difícil, jogo complicado, jogo que o Vasco pode engatar uma sequência de jogos positivos, né, principalmente de vitórias no Campeonato Brasileiro, visando melhoria na tabela de classificações e afastamento total da zona da degola, né? Se o Vasco vencer, pode terminar a rodada com 12 pontos do rebaixamento e aumenta aí as chances de chegar no G6 do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre o jogo, bastante sobre o panorama, né, do campeonato, obviamente sobre informações exclusivas direto de Salvador, com o nosso Edu Canelas, né? Nosso jornalista Edu Canelas está fazendo a cobertura total dessa partida com muita excelência e você vai acompanhar tudo aqui no canal. Mas claro, antes da gente começar, eu peço para você deixar o joinha e lá nos comentários deixar a sua opinião, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. E eu deixo um recadinho para você aqui, não dá mole, sempre que você puder, não dê mole, entendeu? Então tá aí, ó, um recadinho para você, fica ligado. Fala galera, olha só, eu tenho uma novidade muito legal para vocês. Óbvio que a gente sempre busca o melhor do mercado para entregar para você. E agora chegou a plataforma inovadora que é a Bruxo10.bet. Olha só, que legal! A Bruxo10.bet tem um grupo no Telegram que você entra e se encaixa procurando lá a sua melhor promoção, o seu melhor bônus. Então eu vou fazer o seguinte, de cara, você vai lá no primeiro comentário fixado, clica no link, entra no grupo do Telegram que é totalmente gratuito para estar fazendo parte dessa grande família onde nós do canal já estamos presentes. E óbvio que não tem somente isso. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado o link para você fazer o seu cadastro na Bruxo10.bet. E claro, você não acredita quantos bônus e quantas promoções tem para você. E além de você só fazer os seus palpites, você também tem vários benefícios dentro da plataforma. Número de palpites que você vai fazendo, independente se você ganhar ou perder ali as suas partidas durante todo o campeonato, a Bruxo10.bet bota um ranking, como se fosse, né, um campeonato entre nós apostadores. E o que acontece dentro dessa questão? Você pode ser um dos líderes e ganhar prêmios em dinheiro. Então é não somente bônus, não somente você fazer os seus palpites, mas também inúmeras formas de você ser o beneficiado de estar saindo dessa plataforma e entrando na Bruxo10.bet. Lembrando, tá? Primeiro comentário fixado, tá o link do Telegram, um grupo muito legal que a gente vai estar sempre lá. E claro, o link também para você fazer o seu cadastro na plataforma. Fechou? Tô contando com você, hein? Parte para Bruxo10.bet, você não vai se arrepender. Eu já tô lá fazendo meus palpites e, claro, aguardo você. Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem muito assunto. Hoje é dia de Vasco. Hoje o Gigante da Colina entra em campo logo mais às 6h30 da tarde para enfrentar o Vitória no Barradão. Jogo muito difícil, onde o Vasco mira a parte de cima da tabela. Em caso de vitória do Gigante da Colina, o Vasco pode abrir até 12 pontos, tá? Da zona do rebaixamento. Aí, a partir de então, eu enterro essa questão envolvendo rebaixamento. Só o Vasco vencer e os resultados da rodada, obviamente, né, favorecerem ao Gigante da Colina para que isso aconteça. O Vasco, que já está em Salvador, desembarcou ontem. Nós temos informações exclusivas direto desse desembarque, direto do Barradão. Nossa equipe já está no Barradão e você acompanha tudo aqui em primeira mão. Mas antes, queria trazer aqui a informação que o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maicon deve fazer a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Matheus Carvalho e Hugo Moura pendurado. Lembrando que João Vitor e Hugo Moura estão pendurados nessa partida, formando o meio-campo, Matheus Carvalho e Hugo Moura, com Dimitri Payet. No ataque, Emerson Rodrigues, o jovem Ryan e Pablo Verrete. E falando sobre o jovem Ryan, que tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem,
31 de dezembro de 2025, o Vasco já se movimenta para tentar a renovação de contrato do jovem, que está altamente valorizado, principalmente depois das últimas partidas, né? O Ryan obteve uma evolução muito grande, muito também por conta dos resultados. Quando o Ryan entrava em jogos que o Vasco tinha a situação complicada para reverter o placar, principalmente placares mais largos, o Ryan não performava bem. Agora a gente vê, né, um jogador completamente diferente, mais solto, mais à vontade, o Vasco em boa fase. O técnico Rafael Paiva sabe trabalhar com jovens, né, é um treinador vindo das categorias de base, lá do Palmeiras, já treinava lá também a galera do Sub-17, o time do Sub-17 do Palmeiras. Então a gente sabe que o Rafael Paiva sabe tratar bem jogadores e sabe lançar bem atletas. O Endrick é uma das joias que saiu aí das mãos do técnico Rafael Paiva, e a gente obviamente vai estar analisando a inserção de Ryan, que o Vasco iniciou conversas para a renovação de seu contrato, que se encerra no ano que vem, no dia 31 de dezembro, né, no final do ano que vem. Bom, falando sobre o jogo, desembarque do Vasco ontem em Salvador, por volta das 6h30, 7 horas da noite, o Gigante da Colina contando com a volta do atacante David, que estava internado essa semana, né, semana passada, por conta de uma celulite facial, né, é um aspecto infeccioso no rosto, nas células do rosto, mas está presente, mas deve ser opção no banco de reservas. E claro, o David se reencontra com vitória, tá? O David é um jogador que atuou pela equipe baiana. E a gente, obviamente, vai observar em campo um time um pouco mais solto e diferente, onde o cenário para o Emerson Rodrigues é propício, porque o Emerson Rodrigues sempre foi um jogador de contra-ataques. O Vitória, que está enterrado na zona do rebaixamento, vai tentar sair para o jogo, a torcida vai lotar o Barradão e o Vasco pode utilizar-se desse atleta a qualquer momento para uma puxada de contra-ataque. Vamos observar, né? Porque o Emerson Rodrigues, ele tem essa característica. Diferente se colocar ele para jogar em São Januário para construir o jogo. O Emerson tem um pouco de dificuldade. E segundo informações do nosso Edu Canelas, né? A situação do David ainda com o rosto um pouco inchado, que é a opção no banco de reservas, e o Felipe Maestro não está presente também no Barradão, né? O Felipe Maestro que não foi por conta de um quadro gripal. A gente obviamente observa que a situação do Felipe é simples, mas o afastamento temporário foi preciso. Pedrinho, que esteve presente, atendeu os torcedores e foi muito bem recebido ali, puxou um casaca, foi muito bem o Pedrinho como sempre, né? E claro, essa chegada do Vasco muito festejada pelos torcedores em Salvador. Muito legal, né? Lembrando que no dia de hoje tivemos relatos de algumas brigas entre torcidas, mas espero que tudo fique em paz e todo mundo volte para casa sã e salvo, tranquilamente, sem nenhum problema. A arbitragem do jogo, Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, para mim muito polêmica, né? E a gente vai observar também tudo que vai estar ao redor desse senhor Luiz Flávio de Oliveira, que para mim é um dos piores árbitros do quadro da CBF. E claro, mais uma vez, né, na lista de relacionados, o Pablo Galdames ganha mais uma oportunidade para ir para o jogo, enquanto o JP não é relacionado. Isso gera um pouco de discussão, porque o JP é um jovem ativo do clube, que cada vez mais o processo de amadurecimento, de valorização acontecer é muito melhor para o Vasco do que propriamente o Pablo Galdames, que tem contrato até o final do ano, e já mostraram para o Pablo Galdames e também para o torcedor que negociar o atleta seria a principal saída, mas a gente não entende os critérios que o Rafael Paiva faz em alguns aspectos, mas dá para absolver o treinador que vem muito bem. Situação envolvendo 2 reforços, né? O Pedrinho falou sobre isso. 2 reforços que o Vasco vem negociando, né? Muito precisamente um goleiro e um meia que atua ali como um camisa 8, um ponta também pelos lados, né? Um jogador mais versátil. Muito se fala em Benjamin Garré e também do zagueiro Luan Pérez, que está em processo de rescisão de contrato na Turquia. Mas olha só, vamos para o que interessa, tá? Edu Canelas, direto de Salvador, com informações quentinhas e importantes para vocês. Obviamente você acompanha tudo em primeira mão aqui, então não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais e ficar ligado. Deixe seu like, deixa nos comentários a sua opinião. Edu, agora é com você, traz informações de agora
do Barradão. Vai lá, Edu. Fala, Lineker! Fala, torcedor vascaíno, Edu Canelas, direto do Barradão, em Salvador, onde o Vasco enfrenta o Vitória hoje às 6h30, aqui na capital baiana. Toda a estrutura e toda a operação do jogo vai sendo montada aqui no estádio agora na parte da manhã. O pessoal que vai trabalhar em bares e restaurantes, todo mundo por aqui chegando para iniciar mais um dia de luta, mais um dia de trabalho. Agora, por falar em luta, por falar em trabalho, o clima aqui não é tão amistoso para a torcida do Vasco, não. Ontem tivemos relatos de brigas de torcidas organizadas de Vasco e Vitória aqui em Salvador. Situação complicada que preocupa um pouco. Ontem conversei com algumas mães e pais que estavam lá no hotel, na recepção do Vasco, que vão evitar vir ao estádio, porque sim, existe uma animosidade, um clima bem quente entre as torcidas de Vitória e Vasco da Gama. Agora, falando de campo e bola, para você entender, tá? Perdão um pouquinho pelo vento, tá ventando bastante aqui. O Vitória tem 22 pontos, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Vasco hoje com 31 tem a possibilidade de abrir 12 pontos para o primeiro fora da zona de rebaixamento. Eu sei que você do outro lado pensa assim: Edu, mas eu não quero mais falar de rebaixamento. Eu acho que abrindo 12 pontos dá a gente a tranquilidade de poder não pensar mais nisso, de deixar apenas para o Vitória, para o Fluminense, para o Corinthians, para outros clubes se preocuparem com a parte de baixo da tabela, para que o Vasco possa ter a tranquilidade aí de focar na briga pela Copa do Brasil ou também pela pré-Libertadores. O Gigante da Colina veio para cá com o que tem de melhor. O Vasco, infelizmente, ainda não pode contar com Felipe Coutinho. Souza também ficou de fora, mas não é titular. Mas tem o retorno do DVD. O David está de volta ao Vasco da Gama e vai ajudar. O DVD ontem me chamou um pouco a atenção na chegada do Vasco no hotel aqui em Salvador. O jogador ainda tem o rosto um pouco inchado. O David, que ficou internado por conta de uma celulite facial, um problema nas células de gordura da face. Ficou com o rosto bem inchado. Ainda há um inchaço no rosto do jogador, a gente consegue perceber visivelmente. Ontem na chegada eu reparei bastante, mas pode ser que o DVD seja utilizado hoje aqui, o nosso DVD. Se vai ser titular, a gente ainda não sabe, mas estamos apurando. O provável Vasco que vai a campo hoje é aquele Vasco que a gente já está acostumado. Já a equipe do Vitória conta com alguns desfalques. O meia Mateuzinho é atacante, principal destaque do Vitória no ano, está com um problema na parte posterior da coxa e por isso vai desfalcar a equipe baiana por pelo menos 15 dias. Engloba hoje. O Mateuzinho não estará em campo aqui pelo Vitória. Por outro lado, o Vitória tem o Alejandro, um atacante bem perigoso. Fez um golaço outro dia, inclusive, jogando contra o Cruzeiro aqui no mesmo Barradão. É um jogo difícil, por quê? Porque o Vitória está desesperado. O Vitória sabe que vencer aqui é muito importante. E até quando falei sobre a animosidade, a torcida do Vitória está encarando esse jogo como final. Ali na parte de baixo já preparam recepção ao ônibus, vai ter uma grande festa aqui e a torcida do Vitória promete fazer um grande caldeirão. Por outro lado, a torcida do Vasco vem também em peso. Já tem concentrações de torcidas vascaínas aqui na capital baiana. Inclusive eu vou para uma agora encontrar o pessoal e espero que a gente tenha um apoio incondicional. O outro problema do dia de hoje, Lineker e meus amigos, é a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, o irmão do PC Oliveira do Sport TV. Tem histórico em não gostar do Vasco. É um árbitro bem caseiro. Será que ele vai aprontar aqui no Barradão hoje? Bom, a gente espera que seja um jogo tranquilo, com arbitragem discreta, que o Vasco possa vencer e que você aí do outro lado acompanhe tudo conosco diretamente de Salvador. Edu Canelas, direto do Barradão de Salvador, para o canal Mário Coelho Vasco e o canal Os Vascaínos. Tamo junto, galera! A gente se encontra daqui a pouco. Olha aí o Barradão. Vai trabalhar no jogo, tá aqui. Esporte Clube Vitória, entrada principal da torcida adversária. E ali a bilheteria, onde ainda não sei se já está aberta, porque hoje tem comercialização de ingressos no dia de hoje, mas a bilheteria ainda está fechada, tá? Como vocês podem ver, bilheteria fechada aqui no Vitória. E a galera que vai trabalhar no jogo, você vê, é uma operação grande, né? Não tem jeito. Seguranças, vendedores, e etc, né?